Com as bênçãos de Deus, damos início à 34ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Beto a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Reis, capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi, já velho, entrando em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. O vereador Augusto canta a fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando do artigo Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento, castigo cruel, desumano ou mesmo degradante. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores proporcionarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos das mães submetidas à medida privativa de liberdade. Lido, senhor presidente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 31ª sessão ordinária realizada no dia 25 de setembro de 2013. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários que eles levantar. Está aprovada a ata da 31ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 32ª sessão ordinária realizada no dia 2 de outubro de 2013. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários que eles levantar. Está aprovada a ata da 32ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 33ª sessão ordinária realizada dia 9 de outubro de 2013. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários que eles levantarem. Está aprovada a ata da 33ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 73 de 2013, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R$15 mil. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 74 de 2013, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R$ 67.400,75. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 75 de 2013, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R$ 430 mil. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 76 de 2013, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R$ 265 mil. Anuncio o recebimento dos balancetes da receita e despesa do mês de setembro de 2013. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 15 de 2013-L, que declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais de Alumínio, AMICÃO. Solicito ao secretário, vereador Eduardo da Delegacia, que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Requerimento 312 de 2013, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Laudelino de Almeida, no dia 9 de outubro de 2013. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 9 de outubro de 2013. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 313 de 2013, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Benedito Aparecido Batista, em 11 de outubro de 2013, requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitidas nossas condolências. Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2013, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Passamos então um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Laudelino de Almeida e do senhor Benedito Aparecido Batista. Secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 308 de 2013, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a entrada da portaria do bairro Figueira 1 está tomada de mato, que dificulta a passagem de pedestres e prejudica a visão dos motoristas, que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Prefeitura está ciente. 2. Quando pretende executar esse serviço? 3. Se negativo, o que impede de realizar esse serviço? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 10 de outubro de 2013, Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Requerimento 309 de 2013, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeremos a prorrogação por mais 180 dias o prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito, criada pelo Decreto Legislativo
91/2013. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 11 de outubro de 2013. Eduardo Gomes de Paula, presidente. Eduardo de Mello, relator. Requerimento 311 de 2013. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que este vereador tem recebido reclamações acerca das dificuldades enfrentadas pelos cooperados da Serim para o pagamento de suas contas de luz, em especial daqueles em atraso, situação esta que se agravou recentemente por força do movimento grevista da categoria dos bancários. Considerando que, segundo o noticiado, para os casos em que há atraso no pagamento da conta de luz, o consumidor é autorizado a efetuar o pagamento somente junto ao Banco Itaú, instituição financeira esta que não tem nenhum atendimento bancário na cidade, obrigando, consequentemente, o deslocamento do cidadão para outras localidades. Considerando ainda que, segundo consta, tal procedimento não ocorria em outras ocasiões, visto que mesmo na hipótese de atraso, o pagamento da conta de luz poderia ser efetuado junto à lotérica e a outras instituições financeiras, e que o que evidentemente facilita e trazia conforto do cidadão em cumprir com sua obrigação, já que até então poderia utilizar-se de recursos disponíveis no município em que reside, sem a necessidade de locomoção para outras cidades. Considerando, por exemplo, que outras empresas que atuam no ramo de fornecimento de energia elétrica, até mesmo de outras áreas, como telefonia, TV por assinatura, permitem que, mesmo na hipótese de conta em atraso, o consumidor faça seu pagamento junto à rede bancária existente em nosso município, aplicando posteriormente a correção em juros na mora da conta vindoura, sem vincular o pagamento a esta ou àquela entidade. Considerando que, por atender moradores do município de Alumínio, no entender deste vereador, seria prudente que a Serim disponibilizasse meios para que o consumidor fizesse o pagamento de seus débitos, utilizando-se da rede bancária, lotérica e banco postal disponível em nossa cidade. Diga-se mesmo para as contas em atraso. É que, por entender que o assunto é de relevante importância, uma vez que inclui serviço de natureza pública, seja ouvido o plenário e aprovado o presente requerimento, com as nossas homenagens de estilo, seja oficiada a Serim para que informe as formas e canais disponibilizados para o pagamento da conta de luz em alumínio, inclusive na hipótese de contas em atraso, bem como sobre eventual possibilidade de revisão de seus procedimentos administrativos, no sentido de implantar meios que permitam o pagamento das contas de luz em atraso junto aos canais disponíveis em nossa cidade. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 9 de outubro de 2013, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 314 de 2013, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Prefeitura Municipal detém o poder fiscalizatório sobre a prestação de serviço de transporte coletivo do município de Alumínio, que deve ser executado com eficiência, cortesia, entre outros elementos. Considerando que a Constituição Federal trata o transporte coletivo de passageiros como serviço essencial, dada a sua importância. Considerando que temos recebido muitas reclamações sobre a prestação de serviço, especialmente quanto a problemas com horário e itinerário de ônibus que realizam a linha do bairro Oncinha, Figueiras e Vale Grande. Considerando que os ônibus que fazem a referida linha não completam seu itinerário quando verificam que não há passageiros no seu interior, não se importando com aqueles que se encontram no ponto final dos bairros, aguardando para vir até o centro da cidade. Os ônibus também não completam a linha em dias de chuvas e quando não há aula de escolares, como aconteceu na data de ontem, em que diversos trabalhadores ficaram no ponto aguardando o ônibus do horário das 5h40 da manhã, que não passou. Os moradores desse bairro sofrem demasiadamente com a ineficiência do transporte coletivo. Muitos trabalham aos sábados, precisam vir caminhando até a cidade porque nos finais de semana não circulam os ônibus 5h40 e 6h40. Ainda durante os finais de semana, os moradores ficam das 11 horas da manhã até as 16 horas e das 19 até as 23 sem ônibus, ou seja, se precisam vir para Alumínio ou retornar ao bairro durante esses intervalos, não tem como. Precisam aguardar por 4 horas. Insta a citar que a Lei 8.987 de 95, que dispõe sobre a concessão e a permissão da prestação de serviços públicos, previsto nos artigos 175 da nossa Carta Maior, Carta Magna, em especial em seu artigo 6º e parágrafos 1º e 2º, conforme colacionamos. Artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecidos nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Assim, ante a todo o exposto, requer a mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal e à empresa Jundiá solicitando os seguintes pedidos e informações. 1. Ao senhor prefeito, que nos informe qual servidor está designado para executar a fiscalização do cumprimento dos horários do transporte coletivo. 2. Qual a periodicidade que ele realiza esse trabalho? 3. Em caso de negativa de tal fiscalização, por que não está sendo realizada? 4. Informar ainda se há possibilidade de regularizar o itinerário dos bairros Oncinha, Vale Grande e Figueiras, conforme a necessidade de seus moradores, de forma que durante os finais de semana não fiquem tanto tempo sem circulação de ônibus e que durante todos os dias da semana sejam cumpridos os horários e os itinerários de forma completa e eficiente. A empresa Jundiá informar por que tais fatos estão ocorrendo no dito itinerário. 6. Fineza nos encaminhar ainda a tabela completa das linhas e horários. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2013, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. Mas, não, vereador, 5 minutos com a parte. Eu queria pedir o apoio dos nobres vereadores na aprovação desse requerimento, porque essa semana aconteceu isso no bairro Oncinha e vem acontecendo há vários tempos já. O que acontece? Quando chove, o ônibus não entra e a população fica aguardando, e quando não tem aula, o ônibus também não entra. E nos finais de semana, a população, se precisar vir para a cidade, elas ficam até por 4 horas aguardando, porque elas não têm ônibus suficiente nos finais de semana. Então, eu queria pedir o empenho de todos para que nós, depois de aprovado esse requerimento e com a resposta do prefeito, nós possamos estar aí atuando junto ao prefeito para verificar se há possibilidade de aumentar os ônibus no final de semana e também que tenha esse ônibus das 5h40, porque na segunda-feira, como foi antecipado o feriado do Dia dos Professores, não houve aula. Então, o ônibus não passou às 5h40 e o pessoal que precisava tomar o ônibus às 5h40 para vir trabalhar no município não pôde pegar o ônibus. Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente. Obrigado. Continue a discussão. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Primeira, óbvio, tem o apoio desse vereador. Quem foi vereador no último mandato lembra que as diversas reclamações que tinham no mesmo sentido, os diversos requerimentos que foram feitos ao então prefeito e até a convocação do representante que é o dono da empresa que veio aqui nessa casa e, obviamente, desanimou qualquer vereador de convocá-lo novamente, porque ele se atém e se defende no contrato, e sempre no contrato. Ele fala que quer melhorar a situação, mas que o contrato assim não permite. Mas a primeira coisa que a gente tem que notar que o que tem aqui hoje a Jundiá é uma concessão de serviço público, e que a gente não pode perder de vista que aquele que concede não se desobriga. Então, o prefeito que concede o serviço, ele não perde ali a sua responsabilidade e a sua obrigação. É ele o gestor do serviço essencial, como foi dito aqui, conforme trata a Constituição Federal. É ele o gestor do serviço. Então, o prefeito também agora, já com a experiência de vários mandatos que tem que entender que recebendo esse requerimento não tem que pedir favor para Jundiá. Tem que demonstrar que é o prefeito da cidade e determinar que cumpra os itinerários, que amplie os itinerários, se assim entender, e que faça com que tenha o serviço adequado. Porque essa reclamação aqui é recorrente, ao passo que é recorrente também a busca dos vereadores dessa casa, atrás da empresa e atrás do executivo, para que resolva o problema. E não resolve por quê? Vamos lá, uma pergunta que poderia ter sido feita no requerimento que a gente pode fazer é: quantas notificações a empresa Jundiá tem por parte da prefeitura pelo mau serviço? Certamente é nenhuma. O pressuposto contratual da empresa hoje é de que presta um serviço adequado, porque não é notificada e porque não tem fiscalização. E sabemos que o problema de fiscalização aqui é a falta de um concurso público próprio para fiscal, que aí sim, por força legal, vai poder autuar, fazer a notificação e ter validade. Então, fica aqui minhas palavras, obviamente apoiando o requerimento, mas que chega ao prefeito isso daí, a necessidade dele resolver o problema, e não de responder falando que vai ver o que pode fazer. São só essas minhas palavras. Continue a discussão, requerimento 314. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação pelo painel.
Requerimento 314, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 315, 2013. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as reclamações dos munícipes quanto à mudança do local de agendamento de transporte ao AMITU, que foi transferido do posto de saúde para o pronto atendimento de nosso município. Considerando que tal mudança trouxe grande dificuldade às pessoas que necessitam desse agendamento, pois as mesmas têm de se deslocar ao posto de saúde ao pronto atendimento. Considerando que a maioria das pessoas que necessitam realizar tal agendamento são enfermos, idosos e pessoas que, no geral, têm dificuldades de locomoção. Requer a mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações e providências. 1. Por que o agendamento de transporte ao AMI e TU foi remanejado para o pronto-socorro? 2. Há a possibilidade do agendamento voltar a ser feito no posto de saúde, facilitando sua realização pelos pacientes que são atendidos ao mesmo? 3. Se sim, quando ocorrerá? 4. Caso negativo, fineza especificar o motivo. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2013, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Requerimento 316, 2013. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que há notícias de que a profissional Camila não trabalhará mais na fisioterapia do nosso município e que a fisioterapeuta Ione está de licença maternidade. Considerando ainda que as pessoas que são atendidas pelos serviços prestados pelas fisioterapeutas citados acima nos informaram que ficarão sem atendimento fisioterápico, pois até o momento não há substitutas para as mesmas. Considerando que tais serviços são inerentes à saúde dos munícipes de Alumínio e devem ser prestados com a qualidade, considerando que recentemente ocorreu um processo seletivo para a contratação de fisioterapeuta, onde 5 profissionais deste ramo participaram, sendo contratados apenas 2. Considerando ainda que existem enfermos que necessitam de fisioterapia e não têm condições de se locomover até o atendimento municipal, necessitando de atendimento domiciliar, é que requer a mesa, ouvido o plenário, o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações e providências. 1. Ao senhor prefeito que nos informe se é possível a contratação de fisioterapeutas para substituir as profissionais que se afastaram, bem como a contratação de mais 2 para atendimento domiciliar. 2. Se sim, quando ocorrerá tal contratação? 3. Caso a resposta seja negativa, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2013, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Lido, senhor presidente. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, certamente que nós estaremos aprovando tal requerimento, mas eu tenho acompanhado de perto essa situação, até por ter interesse nessa questão, inclusive, né, fazendo trabalho de fisioterapia também. A verdade é que a fisioterapeuta Camila, ela pediu demissão no dia 4 de outubro, e no dia anterior, a profissional Ione, ela entrou com documentação encaminhada por médico para que ela se afaste do serviço. Não é ainda licença maternidade, não. Hoje, ela está por conta dos 15 dias do município. E na próxima semana, ela já está dando entrada no INSS, não é? Para que ela possa, então, ser afastada do trabalho e passar para a Caixa, né? No caso do INSS. Mas enquanto não se fizer isso, o município não pode chamar outro profissional para trabalhar. Não pode ser mais do que 2 pessoas, porque o quadro de funcionários do nosso município para fisioterapeutas é de 2. Era de apenas 1. Inclusive, nós aprovamos a criação de mais 1, ainda no início desse ano, por volta do mês de abril, né, nós criamos mais um cargo. Então, dessa forma, na verdade, o interesse dos fisioterapeutas em trabalhar no nosso município é tão grande que, na verdade, participaram do processo seletivo próximo de 20 profissionais, não é? Então, a terceira colocada já está sendo acionada para preparar a documentação, porque, de qualquer forma, ela vai ser chamada. Provavelmente, a profissional Ione estará no INSS, aí ela será contratada. Mas, vamos dizer que, porventura, não viesse a ser contratada, que eu não acredito que seja esse o caso, logo ela estará em licença maternidade e terá que chamar a terceira colocada. Então, a documentação da terceira colocada já estaria adiantada. E é o que tudo indica, a terceira colocada já demonstrou interesse em vir trabalhar no município. Então, já é também um grande passo. De fato, infelizmente, é necessário que se cumpra esse tipo de burocracia, mas, na verdade, nós sabemos a necessidade que tem de agilizar
isso, né? Porque são muitos aqueles que passavam pela profissional Camila, que era orientado por ela, que acabam deixando de dar continuidade ao trabalho de fisioterapia. E nós sabemos que 3, 6 sessões seguidas sem fazer fisioterapia prejudica, né, a recuperação daqueles que têm necessidade do trabalho de fisioterapia. Então, o requerimento é importante, mas a situação hoje é essa, está sendo tomada providência, a gente tem acompanhado, como eu disse, até porque nós estamos lá no meio e temos até que acompanhar mesmo, né, porque temos interesse nisso também. Então, é isso que nós queríamos informar o plenário, a comunidade aqui presente, e obrigado por ceder o espaço. Continua a discussão, requerimento 316. Em discussão. Pois, na vereadora, 5 minutos com a parte. Corroborando aí com as palavras do vereador Geraldo, eu acho que a gente podia tentar, vereador, com o prefeito, que fosse contratado talvez uma empresa para prestar o serviço de fisioterapia, porque se nós só temos 2, nós nunca vamos conseguir atender o pessoal acamado, que não tem condições de ir até o posto de saúde e que hoje necessita desse tratamento também em casa, né? Então aí, quem sabe, a gente conversar com ele nesse sentido, né? Que vai ter que estar nomeando essas 2 aí para substituir, mas se não for possível a contratação, que tente aí talvez uma terceirização do serviço para que possa atender o pessoal que está acamado, porque a gente sabe que tem uma lista grande lá. Eu tive conversando com as fisioterapeutas, elas falaram que tem uma lista grande e que só as 2, mesmo quando as 2 estavam lá na ativa, elas não tinham condições de estar atendendo esse pessoal que precisa do atendimento domiciliar. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão, requerimento 316. Em discussão. Peço para discutir, presidente. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Na verdade, só venho para corroborar aqui as palavras dos colegas, né? E quanto à terceirização, doutora, de fato, na semana passada, eu tive lá para tratar de um assunto com relação à ausência, né, de fisioterapeuta para atendimento domiciliar, e o prefeito ele adiantou justamente isso, que no momento não se vê o interesse de aumentar esse quadro, né? Até porque a questão dos acamados, principalmente, é uma questão que é muito variável, né? De repente, salvo engano, hoje existe na média aí de 10 a 13 pessoas que necessitam das visitas, e a ideia é sim do prefeito estar provisoriamente, além obviamente de repor essa fisioterapeuta do cargo, a ideia é de se analisar o custo e a viabilidade sim de terceirizar, de contratar uma empresa, né? Aqui em Alumínio hoje, inclusive, a gente sabe que já existe, né, uma clínica de fisioterapia, e para que esse terceiro possa estar atendendo as pessoas que não podem estar se deslocando até o centro de fisioterapêutico aqui da nossa cidade. Dá uma parte. Pois não, vereador. Inclusive, Vossa Excelência deve estar informado também da preocupação do prefeito da aquisição de um veículo que possa transportar pessoas, cadeirantes e outros que têm dificuldade de se locomover, não possam se locomover, justamente para se deslocarem até as clínicas, e não irem às casas, porque as clínicas elas acabam tendo aparelhagens que contribuem muito mais do que apenas o trabalho de fisioterapia na própria casa. Então, tem essa preocupação também do prefeito e do setor de saúde com relação a essas pessoas que estão acamadas. É que, infelizmente, veio de um processo que dificultou e acaba tendo o município hoje a necessidade de atender a demanda maior, que era justamente aqueles que frequentam a clínica do município, né? Então, conseguindo atender essa demanda, já se dá esse passo aí com a ideia mesmo de deslocar essas pessoas até as clínicas. Era isso que nós tínhamos a dizer. Bom, só esses esclarecimentos que eu queria ter feito, presidente. Agradeço a oportunidade, são minhas palavras. Continue a discussão, requerimento 316. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação pelo painel. Requerimento 316 aprovado por 8 votos. Anuncio o recebimento do requerimento 309 e 310, prorrogação de prazo. Solicito ao secretário, vereador Eduardo da Delegacia, que faça a leitura das indicações. Indicação 135/2013 solicita o corte de mato na estrada Ayrton Senna, no bairro Sinindu. Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Presidente. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrita a vereadora doutora Ana Paula para usar a palavra por 15 minutos com a parte.
Boa noite à plateia presente, boa noite aos internautas que nos assistem, aos vereadores aqui presentes. Primeiramente, eu quero agradecer a presença aqui hoje no plenário das promotoras legais populares, que estão aqui fazendo o curso desde abril, né? Todas as terças-feiras, faça chuva, faça sol, buscando conhecimento, aí deixando seus lares e vindo aqui buscar mais conhecimento para estar ajudando a sua comunidade. Então, eu queria parabenizar imensamente vocês, dizer o seguinte, que o curso está acabando, mas a nossa amizade vai continuar. Quero ver vocês atuando nas suas comunidades, quero ver vocês liderando os bons projetos no nosso município, projetos aí que trabalhem com os jovens, com as crianças, com os idosos. E tenho certeza que eu vou ver isso, porque eu vejo aqui mulheres de muita garra, mulheres de muita determinação. Então, eu quero deixar os meus parabéns a vocês, né? Continuaremos, ainda temos mais uns dias de curso, né? E será a nossa formatura, se Deus quiser. Quero deixar meus sinceros agradecimentos, porque sem vocês o curso não teria sido o sucesso que foi. Quero parabenizar também as meninas, né, da diretoria da ONG de proteção aos animais, pelo excelente trabalho que elas têm feito aqui no nosso município, né? Principalmente aí a Giovana, a Wanda, a Irene, a Gisele, todas vocês aí empenhadas nesse trabalho. A gente sabe o quanto é difícil, porque vocês têm trabalhado aí sem dinheiro, né, com muita dificuldade, fazendo bingo, fazendo almoço, churrasco, né? Eu estive lá nesse final de semana, foi feito um galeto beneficente. A Giovana estava lá de churrasqueira, né, Giovana? Então, assim, quero parabenizar imensamente e falar, inclusive, que hoje a gente fez aqui, né, um pedido de um projeto para que efetivamente se declare aí como utilidade pública a instituição Amicão. Eu queria falar um pouquinho para vocês do trabalho que a Amicão tem feito, né? Ela vem realizando esse trabalho desde setembro de 2012. Ela realizou já 50 castrações que foram custeadas pela própria entidade. Depois ela realizou mais 140 castrações em parceria com a IPAMA-CG, né? Fez também vacinação, 500 vacinas gratuitas para viroses, 50 gatos foram vacinados, 450 cães. Então, assim, eles vêm fazendo um trabalho muito bonito, muito bacana. Eles tiraram 300 animais que estavam abandonados nas ruas de alumínio, né? E realizaram diversas feiras. Foram 2 em Sorocaba, 4 em São Roque e 14 em alumínio. O que resultou em 300 animais que saíram do abandono nas ruas e ganharam um lar. Inclusive, fizeram doações até de animais que estavam nas zoonoses, né? Tudo isso só pôde ocorrer pelo esforço dessas mulheres batalhadoras de garra, que se empenham todos os dias para o desenvolvimento e para que essa instituição continue, né? Então, aqui eu deixo aí um apelo a todos os vereadores, tenho certeza que todos vão aprovar, né, que seja declarada como utilidade pública essa entidade. Deixo os parabéns a vocês por tudo que vocês têm feito. Admiro demais a garra e a determinação de ver que a Giovana às vezes sai sozinha aí capturando os animais. Todo o empenho de toda essa diretoria, de todos os demais membros. Vocês me desculpem que eu não sei o nome de todos, mas eu quero parabenizar a todos vocês. Então, de parabéns a essas mulheres aluminenses de garra, que hoje aqui a plateia está quase 100%, né? 98% de mulheres. Eu gostaria que vocês continuassem participando de todas as sessões da Câmara. É importante, vocês viram que realmente ela é cheia de formalidade, né? É um pouco chato, mas aos poucos vocês vão acostumando. E é importante que vocês venham para saber o que está tramitando, o que está sendo aprovado, o que está sendo discutido nessa Casa de Leis.
que hoje, né, vocês vieram para conhecer, para fazer esse estágio, para ver como funciona, mas que vocês voltem mais vezes, que vocês estejam presentes, que vocês sejam líderes, quem sabe candidatas numa próxima eleição, porque nós precisamos de mais mulheres aqui conosco. São essas minhas palavras, agradeço demais a presença de todas. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Se não houver ninguém inscrito, nenhum outro colega inscrito no tema livre, eu solicito ser suprimido o intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nem o vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários querem levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de resolução 26/2013, que antecipa a realização da data da 38ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Resolução 26/2013 antecipa a data de realização da 38ª sessão ordinária da 6ª legislatura. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Fica antecipado para o dia 11 de novembro de 2013, às 18 horas, a realização da 38ª sessão ordinária da 6ª legislatura, em virtude da proximidade do feriado nacional de 15 de novembro. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 2 de outubro de 2013. Eduardo Gomes de Paula, presidente. Augusto Cantre Campos, vice-presidente. Eduardo de Mello, primeiro secretário. Justificativa. Em virtude da proximidade do feriado nacional, dia 15 de novembro. Eduardo Gomes de Paula, presidente. Vice-presidente. Coloca em discussão o projeto de resolução 26/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto de resolução 26/2013 aprovado por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Requerimentos 309 e 310. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Uma boa noite a todos.